Tudo o que você precisa saber sobre mordedores, você sendo fono, você sendo mãe de bebês. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Amanda Gador, eu sou fonoaudióloga de bebês e eu falo sobre sucção, mastigação e deglutição aqui e em outras redes sociais. Então, hoje eu quis trazer algo muito prático, o que eu vejo no consultório que dá certo e o que eu não recomendo. Vamos começar falando do erro mais comum que os pais cometem na hora de comprar os mordedores, que é o seguinte: comprar os mordedores apenas quando o bebê tá com os dentinhos nascendo. Gente, isso é uma perda de tempo. Porque o bebê ele já começou na fase oral, ali próximo dos 3 meses, muito antes dos dentinhos. Tem bebês que eles nascem o primeiro dentinho com 6, 7 meses. E aí a gente já perdeu tempo. A gente pode sim já começar a oferecer os mordedores quando ele entra na fase oral. Outro erro comum é escolher um mordedor porque é o mais hypado, porque viu em outras redes sociais, ou porque a vizinha tem e fala que o bebê dela adora. A gente não escolhe mordedor assim, a gente escolhe mordedores através de algumas características que eles têm. Quais são essas características? Eles têm texturas, então tanto cerdas quanto texturinhas, ó, texturas. Toda vez que a gente oferece um mordedor com textura, a gente está ensinando essa boquinha que existem texturas diferentes. E aí, essa boquinha ela vai aprendendo antes mesmo de começar a comer. É por isso que os mordedores eles são indicados já na fase oral, para o bebê ter experiências sensoriais com esse mordedor. Além disso, outra característica legal seria começar a oferecer os mordedores com alças, porque aí o bebê ele já consegue pegar, ou talvez não consegue pegar já, mas facilita o manuseio essas alças, do que às vezes a gente dá um mordedor só em bastão, que ele precisa de uma motricidade um pouquinho mais fina. Outra característica legal de se ter no mordedor é que ele não pode ser muito maleável, porque se ele for muito maleável, molenga, ele não vai trazer essa experiência sensorial. Porque o que, que o bebê sabe muito bem? Sugar. E se é muito mole, macio, ele vai sugar e não conhecer esse mordedor, né? Com a língua, com as bochechas, com a própria gengiva. Inclusive, uma coisa legal de se comentar é que no consultório, quando a mãe, né, os pais falam assim, Amanda, eu quero tirar a chupeta do meu bebê, eu já indico se ter mordedores em casa. Porque se o bebê ele já tem essa necessidade oral e a gente dá para ele outros estímulos que não a chupeta, isso facilita na hora de ir retirando a chupeta. E o que faz um mordedor ser um bom mordedor, né? Então, as texturas, o tamanho adequado e a facilidade de manuseio, a facilidade de higiene também e o uso seguro. Muitos desses mordedores que tem líquido dentro, eu acho particularmente perigoso, né? Porque se a gente tem a perfuração desse mordedor, o bebê ele pode acabar ingerindo esse líquido dentro. Então, esses tipos de mordedores com líquido, eu nunca recomendo no consultório. Amanda, e o mordedor ele é realmente necessário? Ele é necessário se você quer realmente estimular o seu bebê. Agora, se você não se importa com isso, tudo bem. Mas o mordedor, ele é um estímulo sensorial, um estímulo para o desenvolvimento motor oral. Então, hoje em dia, a gente tem que ser bem sinceros, né? A gente quer sim propiciar para os bebês que eles tenham vários estímulos, que eles cresçam e se eles desenvolvam da melhor maneira possível. E os mordedores, eles trazem isso pensando na musculatura oral do bebê. Então, agora vamos classificar os subtipos ou os tipos de mordedores. Então, a gente tem mordedores bastões, ó, mordedores bastões. A gente tem mordedores com alças. A gente tem mordedores escovinhas. Eu já falei em outro momento aqui no canal ou nas minhas redes sociais que tudo que é escova com cerdas, elas não têm o objetivo de limpar o dentinho do bebê, né? Ou a boca do bebê. Eles têm o objetivo de estimular. Então, se o seu bebê já tá com um dentinho, você não faz a higiene com esse tipo de escova, ok? E a gente tem outros tipos de mordedores, que são mordedores com formatos, né? Então,
de frutas, de personagens, com texturas ainda. De forma simples, para escolher um mordedor, você precisa muito observar em qual fase o seu bebê está. Ele consegue, segurar, que seja por pouco tempo, objetos na mãozinha? Ele tá com os dentinhos para nascer? Ele é ou não, ele é um bebê maior, ele já tá até comendo, mas eu vejo a necessidade de oferecer o mordedor para ele ter outros estímulos além da comida. Então, a regra é: observe o seu bebê. De acordo com cada fase do bebê, a gente escolhe um mordedor diferente. O que eu gosto de orientar os pais no consultório é: começa com os de alça, vai evoluindo para os de escovinhas, depois os de formatos e, por fim, lá por último, os de bastões. Porque aí até o bebê ele tem mais facilidade de pegar e manusear. Outra situação muito legal que eu gosto de indicar os mordedores é quando os pais eles têm medo do engasgo, né? E aí eu dou a opção, a alternativa de oferecer um mordedor sujo com a comida para oferecer para o bebê, porque aí ele vai começar a fazer força para mastigar, para tirar esse alimento que tá sujo ali no mordedor, e aí a gente para de querer oferecer aquelas chupetas alimentadoras para o bebê. Porque aquelas chupetas alimentadoras, além de elas não serem nada higiênicas, elas não facilitam em nada esse desenvolvimento motor oral. Essas são as minhas considerações sobre mordedores. Eu posso trazer mais especificamente aqui sobre um mordedor se vocês quiserem e tiverem curiosidade, me falem aqui nos comentários. Mas de forma geral, mordedores e bebês têm tudo a ver um com o outro.